vou deixar aberto aqui para o Wilson aqui começar a explicar para a gente sobre essa máquina, que a gente está com tantas dúvidas aí, querendo saber se você vai mandar para a gente aí uma miniatura para nós também, que a gente também quer. Vocês andaram vendo as postagens da Nani, né? Eu mostrei a minha. Tá aqui, não só as postagens. A gente quer... Olha lá. Olha que da hora. Olha que da hora. Vou até colocar ela aqui em destaque. Peraí. Eu vou pôr a Nani em destaque aqui. Oh, meu Deus, não consegui pôr em destaque porque eu sou um jumento. Aí, ó. Pronto. Olha só. Aqui, ó. Oh, que bonitinho. Aqui as engrenagens atrás. Foforinha. Oh, que fofo. Nossa. Muito legal. Perfeito. É essa que eu vou ganhar? Tá bom. Não, essa é minha. É essa aí que eu... Não, mas é esse modelo. É esse modelo, tá bom. Tudo bem, não tem problema. Pode ser outro, não tem problema. Calma que houve uma atualização, vocês vão receber a versão atualizada. Olha, que da hora. Versão 2.0. A gente vai conversar isso hoje. Versão 2080. 2021. Senhora, calma que vocês não estão entendendo que máquina que é essa. Pois é bem complicado, mas eu vou deixar aqui o Wilson explicar tudo pra gente. Por favor, Wilson, elucide-nos sobre esse equipamento, esse artefato bizarro. Então tá. Veja, eu vou... Posso compartilhar um slide aqui? Você compartilha. Aqui a casa é sua. Aí, então, veja, vocês até colocaram na arte de capa aí da live de vocês o nome Anticítera, né? Esse nome é a tradução em português ibérico, né? e também em língua espanhola se usa essa expressão, né? Mas se você for procurar, principalmente internacionalmente, sobre a máquina, é melhor usar a expressão em grego, né? Porque em artigo de pesquisa, né, de publicação, você vai encontrar o nome original, tá? Então, Antikythera é o mais adequado, tá? Né, a pronúncia é grega, né? Bem, o mecanismo, ele foi encontrado, né, nas proximidades de uma ilha que tem esse nome, daí vem o nome da máquina, né, a ilha de Antikythera, ao sul ali da Grécia, né, em 1901. Né, então, um grupo de coletores de esponja pararam a embarcação por ali e foram dar um mergulho de rotina e um dos mergulhadores voltou assustado, dizendo que viu um braço lá no fundo, né. E aí ele voltou com o capitão, né? E aí eles realmente viram um braço mesmo, mas era um braço de bronze, né? E aí se deram conta de que havia um sítio arqueológico ali embaixo, né? Com um monte de artefatos, né? Inclusive moedas do Império Romano, que permitiu datar o naufrágio. Foi em torno de 60 a 50 antes da Era Comum, né? Alguma coisa desse tipo, a carga ali, né? O material era mais ou menos desse período, tá? E no meio da procura ali, das escavações, não sei se eu uso o termo escavação no fundo do mar, né? Mas nesse sítio arqueológico foi encontrado esse fragmento, né? Muito curioso, onde a gente vê meio que claramente ali parece uma engrenagem, né? Ali na frente, né? Mas isso ficou oculto aí por um tempo, né? Na verdade foram encontrados 82 fragmentos, esses fragmentos que vocês estão vendo aí, né, os maiores ali, denominados por letras, né, fragmento A, B, C, D, e aí os menorzinhos estão todos expostos lá no Museu Nacional de Atenas, né. Bem, e aí, assim, naquele período, veja, a gente está falando de 1901, a gente está falando do começo do século passado, né, e muita coisa foi pensada, né, será que era um astrolábio, né, que afundou junto com essa embarcação, né. Mas logo que foi visto algumas pequenas inscrições desse fragmento, onde estava escrito em grego raio de sol, né, o pessoal começou a ver que não se tratava sequer de um relógio contemporâneo. Alguns chegaram a supor que essas engrenagens indicavam que era um relógio mecânico que, de repente, aqui da Era Moderna, né, que caiu por coincidência no mesmo lugar, mas essa inscrição raio de sol em grego mostrava que não era, né, era um artefato da antiguidade, tá? Bem, só a partir dos anos 50, as técnicas de raio-x começaram a ficar assim, razoavelmente desenvolvidas, e aí veio a surpresa, né? Então, o estudioso Caracalos, lá, o grego, né, o estudioso grego, fez as primeiras radiografias e descobriu-se um sistema enorme de engrenagens lá dentro, né?
E esse foi o grande choque. Os gregos antigos dominavam a tecnologia das engrenagens. Nós não sabíamos disso até então, né? Esse fragmento que vocês estão vendo aí é o fragmento A, né? Então, ali foram recuperadas mais ou menos 31 engrenagens, mas a gente sabe que hoje o mecanismo todo tinha 60, tá? Em torno de 60 engrenagens ao todo, né? O Derek Price foi o pesquisador norte-americano que deu, assim, o pontapé inicial. Ele realmente elucidou ali o eixo central do que do funcionamento dessa máquina, né? Então, ele divulgou no artigo dele em 74, né, essa estrutura básica aqui. Era um artefato ali mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapatos, tá? O painel da frente aqui tinha um mostrador, né, com dois círculos concêntricos, um interno indicando o nome das constelações, as constelações da época, né? Opa, Kepler passando, obrigado. As constelações da época, e o círculo externo ali com os meses do ano antigo, né? Do ano da antiguidade grega, tá? Aquele ano de 360 dias, mais 5 de festas, né? Que se usava na antiguidade. Na outra face, né? Havia 2 calendários dispostos, um em cima e um embaixo, tá? Bem, vamos falar primeiro desse primeiro círculo, tá? Então, ali haviam 2 ponteiros, né? Um para indicar a posição do Sol em relação às constelações de fundo, né? Que é o que a gente vê aí do movimento da Terra na sua órbita, né? Então, a gente da Terra, olhando o Sol, vai estar à frente de uma determinada constelação, né? Claro que na antiguidade não era assim que se entendia, né? A Terra que estava no centro e o Sol ia passando de uma constelação por outra, né? Mas o efeito final é o mesmo, tá? E havia outro ponteiro também, né, que indicava, então, a posição da Lua em relação a essas constelações, que estavam ali no painel frontal, tá? Pelo mesmo sistema, né? Então, o que o Derek Price percebeu, né, é que essa grande engrenagem que a gente viu naquele fragmento é esse grandão aqui, tá? Mas essa engrenagem ela não tem, assim, tanto peso no funcionamento da máquina, tá? Mas o que está por trás dela é que é interessante. Esse engrenamento que vocês estão vendo aqui, ele, não vou entrar nos detalhes aqui, mas se você fizer as regrinhas ali do ganho de rotação, né, o pessoal da engenharia mecânica que faz isso, né? Você vai obter no final, né, girando essa primeira engrenagem, chamada de B2, passando pela C1, C2, D1, D2, e aqui embaixo na B4, voltando lá para cima, tá? A gente obtém essa relação aqui, ó, 254 por 19, tá? Isso aqui não é coincidência, né? Esse 19 são 19 anos siderais, né? Ou seja, 19 voltas que o Sol dá em relação às constelações de fundo, né? Visto aqui da perspectiva da Terra. E esses 254 são os meses siderais, né? O número de voltas da Lua, tá? E essa relação é conhecida já da antiguidade, é o chamado ciclo metônico, né? A cada 19 anos, a Lua dá 254 voltas, né? E eles se encontram de novo na mesma posição, praticamente na mesma posição de novo, né? Então, esse é o ciclo metônico. Então, veja, o mecanismo, ele colocava na parte da frente do seu painel, né, 2 ponteiros, né, analógicos, raizões mesmo, né, raiz de engrenagem, ele reproduzia o ciclo metônico, tá? Por esse engrenamento que vocês estão vendo aí, né? A partir dos anos 2000, os fragmentos passaram por novas técnicas, né, principalmente de tomografia computadorizada e de mapeamento de textura, tá? E aí foi recuperado um mundo de informações magníficos. Vejam só essas leituras, né, esses textos, que então estavam dando instruções de usar a máquina, né, detalhes que o Derek Price não conheceu, né? Então, o conhecimento nessas últimas 2 décadas, aí, de 2000 para cá, né, o conhecimento do mecanismo aumentou muitíssimo, tá? Por exemplo, o sistema de tomografia computadorizada revelou uma engrenagem, né, um conjunto de engrenagens que tinha um sistema de pino e fenda aqui embaixo. Engrenagens sobrepostas, levemente descentradas, e o pino da de trás se encaixava com uma fenda na da frente, né? E para que isso servia, tá? Então, veja, o que esse movimento, o que essas engrenagens faziam eram controlar o movimento do ponteiro lunar, que aparecia lá na frente do mecanismo, né? E esse sistema de pino e fenda produzia uma rotação diferencial que dava conta
daquilo que a gente conhece hoje, né, como o movimento anômalo da Lua, né? Então a gente sabe que a Lua não tem uma órbita exatamente circular, né, um pouquinho ali elíptica, tá? Aproximadamente elíptica, então às vezes a Lua acelera, às vezes desacelera, né? E esse sistema reproduzia essa aceleração e essa desaceleração, né? Então, né, mais do que isso, a gente sabe que essa elipse que a Lua dá em volta da Terra, ela também gira, digamos assim, né? Num período de mais ou menos 9 anos, tá? Então, essas engrenagens que foram denominadas epicíclicas, essa com o sistema de prima e fenda, ela ficava sobre uma engrenagem maior que girava uma vez a cada 9 giros daquela engrenagem maior, que representava o ano. Então, esse movimento também carregava para o ponteiro lunar a mudança na posição da elipse da Lua. Então, tudo isso estava sendo reproduzido pelas engrenagens desse mecanismo, tá?